Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos falar a respeito do tema conflitos conjugais. E para falar a respeito deste assunto, mais uma vez contamos aqui com a presença do orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Divaldo, bem-vindo, um prazer estar com você. Muito obrigado. Divaldo, de que forma um casal que está passando por um processo de divórcio pode colaborar para que os filhos não sofram esta influenciação? É um momento muito difícil para os filhos, não é? Sem dúvida. E que normalmente deixa muitos traumas. Mas acredito que o essencial é a honestidade dos pais em relação aos filhos. Reuni-los, conversar tranquilamente, procurar demonstrar que o relacionamento não vai indo bem e que houve uma união de pensamentos, uma identificação de ideias, e que ambos os cônjuges concluíram que era melhor para todos uma separação amigável à continuação de um relacionamento desgastante e perturbador. Normalmente os filhos entendem, desde que não se faça carga contra um dos dois nubentes. Quando se conversa tranquilamente com os filhos, que naturalmente observam e acompanham as dificuldades no relacionamento dos pais, eles passam a participar da família e também das suas preocupações. Se ambos os cônjuges conversarem com tranquilidade e afirmarem que a separação é apenas uma condição legal, mas que o afeto continua, que nada tem a ver com eles, que eles são a razão básica da sua vida, eles naturalmente aceitarão com muita tranquilidade. Conheço muitos casos em que os relacionamentos são tão difíceis que os próprios filhos sugerem aos pais que se separem, porque a vida para eles se torna infernal. A insegurança, as discussões homéricas, as agressões verbais e muitas vezes a expectativa sempre de uma nova briga. Então, os filhos partem para uma decisão de adulto quando os pais são psicologicamente infantis. Dessa forma, toda vez que temos uma dificuldade no relacionamento família, antes até mesmo da separação que nós pretendemos, tornemos nossos filhos participantes. Eles são membros do nosso clã, eles são pessoas interessadas e muitas vezes podem nos ajudar a solucionar algo que nós não observamos. Na sua condição de observadores diários e constantes, eles veem detalhes, situações que nos passam despercebidas. Mas se por acaso a decisão final é o divórcio ou a separação de qualquer maneira, melhor será fazer que os filhos participem das decisões com antecipação até o momento em que ela possa tornar-se real. Divaldo, existem casais que, quando estão passando por dificuldades, ao invés do divórcio, optam por relações extraconjugais. O que a doutrina espírita tem para nos dizer a respeito dessas relações? Essas relações extraconjugais são uma forma de promiscuidade e de desrespeito. Desde que as leis nos facultam eleger o relacionamento que melhor nos apraz, é, portanto, muito mais lógico que depois de uma convivência que não foi frutuosa, nós nos separemos legalmente e cada qual procure uma nova possibilidade de ser feliz. No relacionamento dessa natureza, são 4 infelizes. Os 2 que discutem, que pelejam, que lutam, e aqueles que são os parceiros extraconjugais, criando uma situação embaraçosa e muito vulgar. Não temos o direito de relacionamentos múltiplos, porque isto, além de ser um desrespeito ao outro, é também um meio muito grave de adquirir enfermidades infecto-contagiosas na área do sexo, trazendo para dentro de lar perturbações orgânicas e doenças lamentáveis, que degradam a família, degradam a sociedade e também nos degradam a nós próprios. Um relacionamento extraconjugal é quase sempre uma ofensa à pessoa que confia e que nos respeita. Desde que o outro parceiro já não nos atende mais emocionalmente, façamos a separação natural e assumamos uma nova responsabilidade, se for o caso.
Divaldo, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que estão passando por algum problema conjugal, para que eles possam se sentir fortalecidos. Esse espaço para você, deixar esta mensagem. Eu me recordo, por exemplo, da palavra família. A palavra família vem do latim famulus. Eram os servos que constituíam um grande clã. Normalmente era uma espécie de um feudo, em que o senhor, além de ter o seu grupo consanguíneo, também tinha todos aqueles agregados que constituíam no Império Romano primitivo, o que se denominou mais tarde como sendo família. Esse processo sofreu uma grande modificação com o advento do cristianismo. Posteriormente, a família passou a ser aquele grupo da consanguinidade, especialmente resultado de uma união em que o indivíduo elegia outrem como sendo o ideal para a sua vida. Depois da Revolução Francesa e da Revolução Pós-Moderna, as famílias passaram a viver naturalmente em torno das grandes indústrias. E essas famílias tornaram-se pequenos agregados dentro de um lar, sob as bênçãos do que nós chamamos o matrimônio. No começo era a união religiosa, depois a união civil. E com a descendência, com os filhos, a família tornou-se, portanto, a célula básica da sociedade. Allan Kardec, o egrejo codificador da doutrina espírita, na questão 775 do Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas. Qual seria para a sociedade os efeitos da dissolução da família? E os espíritos responderam: um retorno ao egoísmo. Porque a família é uma oficina de bênçãos, na qual nós trabalhamos o nosso caráter e aprendemos a dividir os nossos valores dentro de uma situação de equanimidade, na qual os direitos humanos são muito bem preservados, ao lado dos deveres que devemos assumir uns para com os outros, mantendo a dignidade do nosso lar. Logo depois, com o surgimento dos filhos, a família tornando-se mais coesa, as responsabilidades são muito mais graves, porque os nossos filhos, de certo modo, serão aquilo que aprenderem na intimidade do lar. Vemos, através da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, os danos de uma família desajustada, os conflitos, os complexos de inferioridade, os traumas que vão explodir mais tarde na sociedade como violência, como agressividade, como desforço na sociedade daqueles maus tratos vividos no lar. Como evitar os conflitos na família? Há uma excelente solução apresentada pela doutrina espírita: trazer Jesus para a intimidade do lar, através do estudo do Evangelho hebdomadariamente, pelo menos uma vez por semana. Todos podemos reservar uma noite para uma convivência saudável com os nossos familiares, nossos ascendentes, nossos descendentes e aqueles com os quais estamos comprometidos legalmente. Então, o estudo do Evangelho no lar é uma solução preventiva, porque nos une de maneira espiritual, com mais profundidade do que através dos laços convencionais. O estudo do Evangelho no lar é muito simples, não tem uma fórmula, não se trata de nenhuma cerimônia, mas como é ideal podermos, uma vez por semana, sentarmos-nos à mesa e conversarmos tranquilamente com os nossos filhos. O diálogo ainda é uma das melhores soluções para quaisquer situações embaraçosas. Então poderemos colocar à mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, por ideal. Mas se a pessoa tem uma outra doutrina religiosa, o seu livro básico. Por exemplo, há tantos livros admiráveis que nos levam a reflexões profundas, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, no budismo, ou mesmo entre os muçulmanos. Nós poderíamos fazer isso como uma terapia, mas sugerimos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo pela maneira como os Espíritos e Allan Kardec interpretaram a proposta de Jesus do ponto de vista ético-moral. Então nós fazemos uma oração, pedimos ao filho para formular uma oração, pedimos à filha para que leia um pequeno texto do Evangelho, comentamos, discutimos, abordamos os problemas que ocorreram durante a semana, as dificuldades que houve entre nós, qualquer uma discussão que foi indevida, uma atitude do pai que foi refletida ou da mãe que foi precipitada, ali na comunhão do lar, nós pedimos desculpa ao nosso filho. Por sua vez,
O nosso filho também, quando equivocou, ele vai ter a oportunidade de reabilitar-se e pode pedir-nos desculpa, o que nós desculpamos, evidentemente. Logo depois de comentarmos o texto que foi sorteado, poderemos orar, colocar até mesmo um vasilhame com água sobre a mesa, para pedir a Jesus que repita o fenômeno de Caná. Em Caná, nas bodas, ele transmitiu à água o sabor de um vinho capitoso. Ali nós vamos pedir que ele transmude a constituição molecular da água em medicamento para nossas necessidades, em um veículo de paz, que nos atenda na compreensão dos nossos deveres, que aquela água abençoada possa servir para poder sustentar-nos as energias e como um vínculo de união entre todos nós. Logo depois, oramos em favor uns dos outros, recordamos-nos dos enfermos, dos amigos, mas também dos inimigos. Os nossos inimigos são aqueles que se afastaram de nós e todos temos inimigos. O importante não é preocupar-se com isso, é não ser inimigo de ninguém, mas ter inimigos é inevitável. Oremos por eles. Oremos pelos desencarnados, os nossos afeiçoados, os espíritos perversos, aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que criam situações obsessivas, lamentáveis. Concomitantemente, procuremos também elevar o nosso pensamento ao mundo espiritual, para que as entidades venerandas nos visitem, em nome de Jesus, ou o próprio Mestre, através do seu psiquismo, e ele passe a habitar em nossa casa. 20 minutos, 30 minutos de comunhão, nós estabelecemos um vínculo saudável na intimidade do nosso lar. E estamos com as portas abertas para que Jesus seja o habitante do nosso núcleo familiar. Também podemos utilizar-nos da técnica da educação. Allan Kardec, na pergunta 685, letra A, tem a oportunidade de comentar a respeito do dever dos filhos para com os pais idosos. Naquele momento em que as forças se debilitam, e então os pais se sentem numa situação deplorável, e os filhos têm o dever, como também os jovens em geral, o dever de apoiar os indivíduos já idosos. Mas Allan Kardec, comentando esta resposta dos espíritos nobres, apresenta a educação como sendo a solução para todos os problemas. E vai além. Ele era educador, como nós nos lembramos, dizendo que não é a educação através dos livros, a educação formal, mas a educação moral, aquela que tem a ver com os nossos valores de natureza ética, porque a educação é o maior inimigo da crueldade e do materialismo. Então, nós podemos impedir a presença dos conflitos conjugais, tendo uma postura espiritual, vivendo religiosamente, abraçando o amor como sendo a nossa âncora de salvação. Porque depois de uma reunião dessa natureza, quando os cônjuges recolherem-se ao leito, poderão dialogar com tranquilidade, desculpar-se um perante o outro, falar da sua dificuldade, explicar os problemas que atormentam, as necessidades interiores que lhe caracterizam a alma, abrir o coração. Não se trata dessas confissões vulgares em que a pessoa pede perdão, arrepende-se e volta a repetir o mesmo erro, o mesmo engano, mas sim através de uma atitude positiva, de solidariedade, de respeito, de comunhão, de alta consideração, porque é nesse momento que a ternura toma conta da criatura, é no ato da ternura que o amor se expressa. Então, nesse momento, pode haver uma coabitação afetiva. Há no indivíduo a necessidade de conjugar o seu sentimento com outrem, de fundir-se no outro e, naturalmente, a carícia, a ternura, repetimos, e o amor verdadeiro fazem que a família esteja perfeitamente estruturada e que essas discussões que são inevitáveis. Eu me recordo de um ditado popular que a minha veneranda mãe dizia: os dedos da mão nasceram na mesma hora, mas são diferentes. Para poder ajustar-se no ato de pegar. Nós somos diferentes uns dos outros, mas que as nossas diferenças sirvam para ajudar-nos na verdadeira união. Agradecemos a sua participação aqui mais uma vez e vamos encerrando o programa Transição. O programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo.
Até a próxima oportunidade.